Então vamos lá, bom dia para quem está chegando. Como eu já acabei de falar com vocês, hoje nós vamos fazer a correção do nosso estudo dirigido, né? Ainda sobre os níveis de organização dos seres vivos, dando um foco, né, nas células e tecidos. E aí eu passei para vocês uma sequência de questões que a gente vai corrigir hoje, a primeira parte, segunda-feira a gente corrige a outra parte do estudo dirigido, ok? Então vamos lá. Na questão número 1, eu pedi para vocês justamente descreverem os níveis de organização dos seres vivos, do menor para o maior. Lá na nossa videoaula, quando eu expliquei esse conteúdo, a gente colocou uma figurinha, né? Não é essa mesma figurinha, mas a essência é a mesma, em que o menor nível de organização em que eu tenho vida, né, é a célula. Então, a gente tem o menor nível indo para o maior nível até chegar na formação de um organismo, né? Então, eu tenho aí, ó, conjunto de células se unindo e formando os tecidos, conjunto de tecidos formando um órgão, conjunto de órgãos se une formando um sistema e o conjunto de sistema do nosso organismo, ou seja, todos os sistemas do nosso organismo, vai formar um indivíduo, ou seja, vai formar um organismo, ok? Então, os níveis de organização do menor para o maior, a gente tem aí a célula, posteriormente a gente tem os tecidos, depois a gente tem os órgãos, seguindo aí a gente tem a formação de um sistema e por fim a gente tem a formação do organismo, que é o maior nível de organização dentro do ser vivo, ok? Bom, nessa questão número 1, alguém teve alguma dúvida ou a gente pode continuar? Podemos continuar? Bem tranquilo, né? Na questão número 2, ele fala assim: um estudante afirmou que não ver problema um sistema de um organismo apresentar falhas, já que os sistemas trabalham de forma independente. Essa afirmação, ela é verdadeira? Explique. Olha, lógico que não, gente. Essa afirmação, ela não é verdadeira. Desde o início que nós começamos a estudar os sistemas, né, falar sobre os níveis de organização dos seres vivos, nós vimos que todos os sistemas do nosso organismo, eles trabalham de forma integrada, ou seja, conjunta. Logo, se um falhar, todos os demais também serão afetados, tá? Então, essa afirmativa é uma alternativa falsa, tá? Porque todos os sistemas do nosso organismo, eles trabalham de forma conjunta, integradas e não de forma independente, ok? Então, por isso que essa afirmação desse estudante, ela é uma afirmativa falsa, beleza? Nessa questão número 2, todo mundo conseguiu entender por que a afirmativa ela é falsa? Ok? Todo mundo conseguiu? Tia, Oi, amor. a senhora mandou sua tarefa pelo Word? Não, eu mandei pelas mensagens do cronograma da semana. Ué, a minha tá diferente. Essa daqui foi a que eu mandei para vocês do cronograma da semana, tá, meu bem? Então eu não recebi, porque aqui a minha tá diferente. Tá, depois a gente conversa então, pode ser? Que eu passei no cronograma da semana, tá bom? Vamos lá, então. Ok. Número 3. A número 3, eu perguntei o que significa histologia. Então, olha só, pessoal. Vamos lembrar, para quem está falando 2 aí, esse é o estudo dirigido número 1, tá? Foram 2 estudos dirigidos. Esse é o estudo dirigido número 2, tá bom? E não precisa de mandar também não, tá, gente? Era só para vocês realizarem a atividade, tá? O que significa histologia? Do mesmo jeito que nós vimos lá, quando a gente estava estudando sobre célula, especificamente, né, sobre a célula, que o estudo da célula é a citologia, a histologia, ela faz um estudo dos tecidos. Isso aí, Pedro, tá? Então, a histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos do nosso organismo, beleza? Esse é bem tranquilo também, né? A número 4 fala assim: cite os 4 tipos de tecidos básicos do corpo humano e as suas respectivas funções. Nós vimos que o corpo humano é formado basicamente por 4 tipos de tecidos, que eu até coloquei uma figurinha para vocês entenderem. Ó. Nós temos o tecido epitelial,
o tecido muscular, o tecido nervoso e o tecido conjuntivo, que é subdividido em outros tecidos. Então, nós temos esses 4 tipos de tecido. O tecido epitelial, qual é a função dele? Falei para vocês que toda vez que a gente falar tecido epitelial, a gente vai lembrar de revestimento e proteção. Então, o tecido epitelial, a função dele é revestimento e proteção do organismo. Quando a gente fala de tecido muscular, a gente vai estar falando de movimento. Então, toda vez que a gente falar tecido muscular, vocês lembrem de movimento do nosso organismo. Já o tecido nervoso, ele tem a função de receber estímulo do meio ambiente, interpretar esse estímulo e enviar uma resposta para esse estímulo, ok? E por fim, quando a gente fala de tecido conjuntivo, a gente fala de tecido de preenchimento, ok? Então, esses 4 tecidos básicos, né? Tecido epitelial, revestimento e proteção. Tecido muscular é um tecido de movimento, tá? O movimento do nosso organismo. Tecido nervoso, propagação de estímulos nervosos. Tecido conjuntivo é um tecido de preenchimento. Então, esses são os nossos 4 tipos básicos de tecido e as suas respectivas funções. Tá? Alguém ainda não conseguiu compreender, gente, a função desses 4 tipos de tecidos básicos? Ou a gente pode continuar? Podemos continuar? Na número 5, ele fala assim, ó. O tecido conjuntivo, ele é subdividido em outros tipos de tecidos. Sítios. Então, olha só, eu falei para vocês que nós temos esses 4 tipos de tecidos básicos, né? Tecido epitelial, tecido muscular, o tecido nervoso e o tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, ele é subdividido nesses tipos de tecido aqui que eu coloquei para vocês, ó. Derme, que é um dos tecidos que forma a nossa pele, né? Tecido ósseo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso e o tecido sanguíneo. Então, esses tecidos aqui, ó, eles são os tecidos que em conjunto, né, são subdivididos do tecido conjuntivo, ok? Então, o tecido conjuntivo, ele é subdividido em derme, ósseo, adiposo, cartilaginoso e, por fim, tecido sanguíneo, ok? Como ele não pede pra gente falar as funções, só citá-los, né? A gente vai colocar só o nomezinho de cada um, beleza? Ok? Nesse tipo de tecido, bem tranquilo, né? Então, vamos lá para a nossa 6ª questão. A nossa 6ª questão, ela fala assim, ó. Qual o maior órgão do corpo humano e quais os tecidos que a formam? Gente, o maior órgão do nosso corpo é a pele, tá? E aí, a gente vai ver que a nossa pele é formada basicamente de 2 tipos de tecido. Ela é formada pela epiderme, que é tecido epitelial, e é formado também por uma parte que é a derme e a hipoderme, que são tecidos conjuntivo, tá? Então, os tecidos que formam a nossa pele, que é o nosso maior órgão do nosso corpo, a gente tem tecido epitelial e tecido conjuntivo. Isso aí, Pedro, ok? Então, ó, o maior órgão do nosso corpo é a pele, sendo que o tecido epitelial e o tecido conjuntivo são os 2 tecidos que formam esse órgão, ok? Alguém tem alguma dúvida nessa 6ª questão? Ou a gente pode continuar? Tranquilo também, né? A nossa 7ª questão fala assim: qual é a função do tecido cartilaginoso, aonde ele pode ser encontrado no nosso organismo? Toda vez que a gente falar de função de tecido cartilaginoso, das cartilagens, a gente vai lembrar revestimento das articulações, né, que são pontos de encontro entre um osso e outro, tá? Se a gente não tivesse essas articulações, se a gente não tivesse esse revestimento de cartilagem, isso seria um maior desgaste para o osso, tá? Então, isso, além de ajudar a revestir as articulações, também ajuda no deslizamento entre os ossos. Além disso, a cartilagem, o tecido cartilaginoso, também serve de suporte para alguns órgãos, como por exemplo a nossa orelha, o nosso nariz, tá? Então, ó, coloquei até aqui embaixo para vocês, já para vocês não ficarem perdidos, ó. Revestimento de articulações,
suporte para os órgãos e deslizamento entre os ossos também, ok? E aí, aonde a gente pode encontrar esse tipo de tecido? Ó, acabei de falar, orelha, nariz, nas pontas, né, dos ossos, né, nas articulações, entre um osso e outro, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês um desenho, onde a gente pode ver aonde a gente encontrar, onde é encontrado, né, esse tipo de tecido, que é o tecido cartilaginoso, ok? Na questão número 7, alguém tem alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida na função do tecido cartilaginoso? Aonde ele pode ser encontrado? Todo mundo conseguiu entender? De boa? Ok, Pedro? Beleza, então. Então, gente, a gente vai para a nossa 8ª questão. A nossa 8ª questão, ela é sobre o tecido adiposo. E aí ela fala assim, ó, sobre o tecido adiposo, responde. Qual o nome da célula que forma esse tecido? A gente viu que as células que formam o nosso tecido adiposo, elas são chamadas de adipócitos, tá? Eu até coloquei aqui, ó, a figurinha de uma delas. Nossas células adiposas, elas são assim, ó. Isso daqui é uma célula, né? Meio rosinha clara que a gente tem o citoplasma e a gente tem aqui, ó, em lilás, né, em roxinho, a gente tem um núcleo. Isso daqui em verdinho é onde é depositada aquela gordura que você não utiliza, né? Que são os adipócitos que vão fazer essa reserva aí, ó. À medida que você vai se alimentando, né, de lipídios e você não vai fazendo esse gasto com energia, ele vai se depositando nas suas células, ó, e vai crescendo, aumentando de tamanho, ok? Então, essa daqui é um exemplo das nossas células do sistema adiposo, que são os adipócitos, ok? Então, a célula que forma esse tecido são os adipócitos. Qual é a função desse tecido? Toda vez que a gente falar em função do tecido adiposo, a gente vai lembrar primeiramente que é uma reserva de energia. Do mesmo jeito que a gente viu que o açúcar, que é um carboidrato, é uma reserva energética, os lipídios, ou seja, as gorduras, elas também são reserva energética, né? Que na ausência do carboidrato, na ausência dos lipídios, elas serão também queimadas, também serão transformadas em energia. Então, primeira coisa, elas são utilizadas, são reservas de energia. A gente pode colocar também que elas servem para proteção do frio, né, em alguns tipos de organismo, manutenção da temperatura corporal. E por fim, nos proteger também contra choques mecânicos, tá? Então, proteção contra choque mecânico, auxilia aí na nossa manutenção da temperatura corporal e ela também é uma reserva energética, belezinha? Então, essa é a função do tecido adiposo. Sobre o tecido adiposo, gente, alguém ainda não conseguiu compreender? Então, ó, formado por células que a gente chama de adipócitos, tá? E tem como função aí a reserva energética, nos proteger contra choques mecânicos, auxiliar na manutenção da temperatura corporal, ok? Podemos seguir? Ou alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Podemos? Sim, sim? Então, beleza, ó. A nossa 9ª questão é uma questão que fala sobre o tecido ósseo, né? E aí ele fala assim, ó, quais as características desse tecido? Ó, toda vez que a gente falar em tecido ósseo, ao contrário do tecido cartilaginoso, que é um tecido bem flexível, a gente vai falar de um tecido que é resistente e tem uma consistência muito rígida, né? A gente consegue perceber isso, que a gente não consegue dobrar um osso do nosso organismo, mas a gente consegue dobrar, né, a nossa orelhinha, a gente consegue dobrar, mexer com o nosso nariz, né? Então, a cartilagem é um tipo de tecido que é flexível, enquanto o tecido ósseo, sempre que a gente falar de tecido ósseo, a gente vai lembrar de resistência e de consistência rígida, ok? Então, essa é a característica desse tipo de tecido. Qual a diferença entre o tecido compacto e o tecido esponjoso? Gente, o tecido ósseo, ele pode ser de dois tipos, compacto ou esponjoso. Eu coloquei aqui uma figurinha para vocês, uma imagem, para vocês conseguirem identificar, né, um tecido ósseo compacto e um tecido ósseo esponjoso. Percebam que o tecido ósseo esponjoso, ele tem espaços vazios entre eles, né? Olha lá, tá vendo esses buraquinhos, ó? Ele não é completamente
homogêneo, né? Enquanto se a gente olhar, ó, um tecido ósseo compacto, ele vai ter pouquíssimos espaços vazios entre eles, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o osso compacto, em que eu tenho pouco espaço vazio entre ele. Geralmente, ele é utilizado mais nessas partes centrais dos ossos, enquanto o tecido ósseo esponjoso são encontrados mais nas extremidades, né, nas epífises dos nossos ossos, ok? Então, aqui está a diferença entre o tecido ósseo compacto, que eu tenho pouco espaço entre eles, e o tecido ósseo esponjoso, ó, onde é bem perceptível pela imagem, ó, a gente tem aí esses espaços vazios, né, mais espaços vazios entre esse tipo de tecido, ok? A letra C, ele pergunta qual a função desse tecido. Toda vez que a gente vai lembrar, né, de tecido ósseo, a gente vai lembrar de sustentação, é o esqueleto do nosso organismo que mantém o nosso corpo em pé. Então, ele sustenta o nosso corpo, isso aí, Pedro. Mas, além dele sustentar o nosso corpo, ele tem outra função bem importante, que é de proteção. Alguns ossos ele tem essa função de proteção, como por exemplo, os ossos da caixa torácica. Os ossos da caixa torácica, eles vão dar proteção aí aos nossos órgãos internos, né? Coração, pulmão, tá? Então, todos esses órgãos aqui que ficam na nossa caixa torácica, eles são protegidos pelos nossos ossos aqui do tórax e das costelas, ok? E a gente também tem os nossos ossos da caixa craniana, né? Que protege o nosso sistema nervoso central, ok? Belezinha? Bom, então a função, toda vez que a gente falar em tecido ósseo, a gente vai lembrar que a função dele é de sustentação corporal, mas também não esquecendo que alguns ossos têm função aí de proteção, tá? Bom, a letra D, que é a nossa última letra, fala assim, repete o esponjoso. Tecido esponjoso, para quem está perguntando aí, é o tecido que tem muito espaço. Aqui, ó, muitos espaços vazios entre eles, tá? A gente consegue perceber, ó, esses buraquinhos aqui, ó, são espaços vazios que a gente tem no tecido ósseo esponjoso, tá? Para quem tá perguntando aí pelo chat. Beleza? Na letra D, ele fala assim, ó, explique por que é importante para esse tecido a ingestão de alimentos ricos em cálcio. Gente, vamos lembrar que o tecido ósseo, ele é um tecido em que a matriz dele tem uma grande deposição de sais de cálcio, que é justamente o que dá essa firmeza, essa dureza a esse tipo de tecido. Então, por isso que a gente tem que ingerir alimentos ricos em cálcio, porque com essa ingestão de alimentos ricos em cálcio, a gente vai ter cálcio disponível para formação, para manutenção, para reposição de partes perdidas desse tipo de tecido, ok? Beleza? Então, ó, sobre o tecido ósseo, todo mundo conseguiu acompanhar tudo aí? Tranquilo? As características desse tipo de tecido, a função, a diferença entre o tecido esponjoso e um tecido compacto, por que é importante a gente ter uma alimentação rica em cálcio, ok? Tranquilo? Tia, repete a B. A letra B, que é a diferença entre o tecido ósseo compacto e esponjoso. Então, vamos lá. Sim. Oi. Oi, para quem está perguntando. Vamos. Repete, tia. Pode ir? Então vamos lá. Tecido, gente, a diferença entre esses dois tipos de tecido, o ósseo compacto e o ósseo esponjoso, são os espaços vazios que existem nesse tipo de tecido. Quando a gente vê aqui a imagem do tecido ósseo esponjoso, a gente consegue perceber aqui, ó, esses buraquinhos são todos os espaços vazios que a gente tem entre eles, como se fosse uma esponja, né? Por isso que ele é um tecido ósseo esponjoso. Já o tecido ósseo compacto, olha como que ele é mais homogêneo. Ó, percebam que os espaços vazios, esses buraquinhos aqui em preto, ó, eles são bem pequenininhos, né? Então ele é um tecido mais homogêneo, em que eu tenho uma menor quantidade de espaços vazios entre eles, ok? Belezinha, amores? Para quem está perguntando, podemos ir para repete a D. A D ele pede para a gente explicar por que é importante para esse tipo de tecido a ingestão de alimento rico em cálcio. E aí eu falei que esse tipo de tecido, tecido ósseo,
ele é um tecido que tem uma grande deposição de cálcio, que é justamente esse mineral, o cálcio, que dá essa dureza, né, essa firmeza, essa rigidez para esse tipo de tecido. Então, por isso que a gente tem que ingerir cálcio, né, para crescimento, para o nosso crescimento. Se a gente precisa de formar esse tecido e ele tem cálcio, a gente precisa de cálcio para formá-lo, né? Tanto para formá-lo, para manutenção, para reparação de uma perda, de uma parte perdida, tá? Então, por isso que a gente tem que ter uma dieta com uma ingestão de cálcio, ok? Tranquilinho? Mais alguma dúvida ou a gente pode ir para a 10ª questão? Podemos ir? Então, vamos lá. Bom, na nossa próxima questão, ele fala bem assim: qual é o único tecido do nosso organismo que é líquido e como que esse tecido é dividido? Então vamos lá. Falei para vocês na videoaula que o único tecido do nosso organismo que é líquido é o tecido sanguíneo, tá? Isso aí, Pedro. E como que ele é dividido? Então vamos lá. O tecido sanguíneo, ele é dividido entre o plasma, que é a parte líquida do sangue, e nós temos os elementos figurados do sangue. A gente tem aí hemácias, plaquetas e os leucócitos, ok? Então, nós temos a parte líquida do sangue, que é o plasma, e temos os elementos do sangue aí, que são as hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Joia? Alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte? Tranquilo? Tia, repete a 10, por favor. A número 10? A número 10, ele pergunta qual é o tipo único tecido do nosso organismo que é líquido. Então, ó, o único tecido do nosso organismo líquido é o sangue, é o tecido sanguíneo. Joia? E quais são, como que ele é dividido? Então, ele é dividido em uma parte líquida, que a gente chama de plasma, e uma parte que a gente chama de elementos do sangue, que a gente tem aqui, ó, as hemácias, ou os glóbulos vermelhos, ou os eritrócitos, né? Eu falei com vocês que ele pode receber esses 3 nomes. E nós temos também as plaquetas e os leucócitos, ok? Para quem perguntou, ok? Sim, tia, ok. Então tá jóia. Ó, na questão número 11, ele pede para a gente explicar qual é a função de cada um desses elementos aí do sangue. Então, a gente tem aí primeiro na letra A, as plaquetas, né? As plaquetas são as células do sangue que fazem aí a coagulação sanguínea. Elas são responsáveis pelo estancamento do sangue. Isso aí, Pedro, coagulação do sangue. Tá? Então, toda vez que a gente tem um sangramento, que a gente sofre, né, um corte, e a gente vê aquele sangue começando a talhar e daqui a pouco ele para de sangrar, né, aquele corte para de sangrar, a gente teve ali a ação das plaquetas, porque são elas que são responsáveis por esse estancamento, ou seja, pela coagulação do sangue naquele local, para que o sangramento ele pare, ok? Então, toda vez que a gente falar de plaquetas, a gente vai falar de coagulação sanguínea. Joia? Na letra B, a gente tem as hemácias, que eu falei com vocês, que elas podem também ser chamadas, né, de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Então, as hemácias, elas têm função de carregar, transportar os gases respiratórios do nosso corpo, tá? Então, aqui tem só oxigênio, mas não só o oxigênio, né, gás carbônico. Então, vocês podem colocar aqui, ó, transporte de gases respiratórios pelo nosso organismo. E, por fim, a gente tem também os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né, que são as nossas células de defesa. Sempre que o nosso organismo ele é invadido por um organismo patogênico, né, sempre que a gente tem uma infecção, esses leucócitos eles são multiplicados, eles aumentam, né, é visível isso quando a gente faz um exame de sangue, quando a gente está com uma infecção, e aí eles são multiplicados assim para que eles possam defender o nosso organismo, combater esse micro-organismo aí patogênico que está invadindo o nosso corpo, ok? Então, os leucócitos são as células de defesa do nosso organismo. Joia? Então, ó, funções de cada uma. Plaqueta. Toda vez que a gente falar de plaqueta, a gente vai lembrar de coagulação sanguínea. Sempre que a gente falar de hemácias, a gente vai lembrar de transporte de gases respiratórios. E, por fim,
Toda vez que a gente falar de leucócitos, a gente vai lembrar de defesa do organismo. Eles são nossas células de defesa. Joia? Questão número 11, que é a continuação aí da questão número 10, né, sobre o tecido sanguíneo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não conseguiu acompanhar? Alguém ainda não entendeu qual é a função de cada uma dessas células? Alguém? Podemos continuar então? Então vamos lá. Bom, a questão número 12 é a questão que fala sobre o tecido muscular. E aí, a letra A fala bem assim: qual é o nome da célula que forma esse tecido? Então vamos lá. A célula que forma o tecido muscular, o nome dessa célula a gente chama de miócitos. E a gente já falou, né, na aula passada, que na correção dos exercícios da apostila de vocês tinha sobre esse assunto também. E na videoaula também, tá? Então a célula que forma esse tecido são os miócitos. Joia? Letra B, qual é a função desse tecido? Toda vez que a gente falar de tecido muscular, a gente vai falar de movimento. É através da contração e do relaxamento dos músculos do nosso organismo que a gente vai movimentar o nosso corpo, ok? Então, falou em tecido muscular, a gente vai lembrar de movimento. E por fim, ele fala assim, ó, na letra C: cite os 3 tipos de tecidos musculares e as suas localizações. Consertem aí que no estudo dirigido de vocês eu coloquei funções, mas é localizações, tá? Então essa palavrinha aqui, ó, que está em vermelho, consertem aí no estudo dirigido de vocês, por gentileza. Então vamos lá. Quais são os 3 tipos de tecido muscular que nós vimos? Nós temos 3 tipos de tecido muscular. Nós temos o tecido muscular estriado esquelético, nós temos o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular que não é estriado, que eu falei com vocês que ele também pode ser chamado de tecido liso, ok? Então isso aí, Davi, esses são os 3 tipos de tecidos que a gente tem, que são tecidos musculares. Bom, aonde cada um deles são encontrados? Eu falei para vocês que é bem simples, a gente relaciona muito ao nome dele. Por exemplo, o estriado cardíaco, como o próprio nome já diz, cardio de coração, né? Ele está encontrado somente no coração. Então, o músculo muscular estriado cardíaco, ele é um músculo exclusivo do coração. Enquanto o tecido muscular estriado esquelético, ele é o músculo que está ligado aos ossos, é ele que permite, né, esse movimento, né, dos nossos braços, das nossas pernas, né, quando a gente mexe a nossa cintura. Todos esses músculos permitem esse movimento. E por fim, a gente tem um músculo liso que é encontrado nos demais órgãos, né? No intestino, no estômago, né, que fornece aqueles movimentos, né, que permite aí a nossa digestão, a passagem do alimento ao longo do tubo digestivo, movimentos peristálticos, né? Ok? Então a gente tem esses 3 tipos de tecido: músculo estriado esquelético, que é encontrado ligado ao esqueleto; músculo estriado cardíaco, que é um músculo exclusivo do coração; e o músculo não estriado, ou também conhecido como músculo liso, que é encontrado aí nos demais órgãos, ok? Da questão número 12, alguém tem alguma dúvida sobre os tipos de tecido muscular, sobre a função dele? Não, Pedro? Não, Sarinha? Então, ok, vamos continuar lá na nossa 13ª questão. Qual é a função do tecido nervoso e o nome das suas principais células? Quando a gente fala em tecido nervoso, a gente vai falar de propagação de estímulo nervoso, né? Então, nosso tecido nervoso, ele recebe um estímulo do meio ambiente, ele manda este estímulo para o nosso sistema nervoso central, que vai interpretá-lo, e aí depois ele devolve uma resposta para esse estímulo. Então, resumidamente, a gente vai falar de propagação de estímulo nervoso ao longo do nosso organismo. E quais são as células que formam? Quando a gente fala na principal célula, a gente fala do neurônio, mas não tem só o neurônio. A gente viu que, além do neurônio, o sistema nervoso, ele também tem as células da glia, ou que a gente chama de gliócitos, né? Que são uma célula que está ali para nutrir o sistema nervoso, ok?
Belezinha, gente? Então, é o número 13. Então, ó, função do sistema nervoso é propagação de estímulo nervoso. E o nome das suas principais células, a gente tem aí o neurônio e as células da glia, ou também chamada de gliócito. Acho que na apostila de vocês tá os gliócitos, tá? E a nossa última questão, que é a 14ª questão, fala assim: desenhe um neurônio e indique com setas qual é a sequência de transmissão do impulso nervoso. Então, ó, na aula passada a gente já fez um exercício em que a gente dava nome, né, a essas partes do neurônio. Então, a gente vai ter aí, ó, o neurônio vai ter que conter os dendritos, que são essas ramificações aqui que saem do corpo celular, que é onde fica o núcleo, né? Então, a gente tem aqui os dendritos, o corpo celular e um axônio. Resumidamente, bem simples, vocês podem desenhar dessa maneira, tá? E qual é a sequência, qual é a direção da transmissão do impulso nervoso? Na aula passada, eu falei para vocês que sempre a transmissão do impulso nervoso ela vai acontecer dessa forma, ó. O impulso nervoso chega nos dendritos, vai para o corpo celular, ó, seguindo a setinha, e posteriormente vai para o axônio. Do axônio, ó, para o próximo neurônio é a mesma coisa, ó, vai para o dendrito, depois corpo celular e axônio. Então, a direção, o sentido do impulso nervoso, ó, é sempre esse sentido. Dendrito para o corpo celular e posteriormente para o axônio. Ok? Beleza, meninos? Então, ó, neurônio vocês podem desenhar ele de forma bem simples, tá? Dessa forma aqui. E a direção à propagação do impulso nervoso, do dendrito para o corpo celular e do corpo celular para o axônio. Sempre, meninos, sempre nessa direção, tá? Nunca gravem assim, ó, ele tá aqui da esquerda para a direita. Não, se a gente virar o neurônio, ele vai vir da esquerda, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Por quê? Porque ele sempre vai ter que vir nesse sentido, ó, dendrito, corpo celular, axônio. Então, aqui, ó, quando o neurônio ele tá dessa forma, ele vem aqui, né, da esquerda para a direita. Mas se eu girar aí o meu neurônio, ele vai vir da direita, o impulso ele vai vir da direita para a esquerda, porque ele sempre vai seguir essa linha: dendrito, corpo celular e o axônio. Beleza? Então, ó, alguém tem alguma dúvida? Repete a... Gente, abre o microfone e fala, porque passa rapidinho aqui no chat, às vezes não dá pra... Tia, repete a 2. A questão número 2? Sim. Então, vamos lá rapidinho na questão número 2. Ó, um estudante afirmou não ver problema num sistema de um organismo apresentar falha, já que os sistemas trabalham de forma independente. Essa afirmação é verdadeira? Não, ela é uma afirmativa falsa, porque a gente viu que todos os sistemas do nosso organismo, elas trabalham de forma dependente uma da outra, de forma integrada uma da outra, de forma conjunta. Então, se um sistema, gente, entrar em colapso, se um sistema seu começar a falhar, todos os demais sistemas, eles também começam a falhar. Por exemplo, se o seu sistema respiratório, ele começa a falhar, se você não consegue mais fazer essa captura de oxigênio, os outros sistemas, eles vão entrar em colapso, porque todas as nossas células, todos os demais sistemas precisam de oxigênio, tá? Então, ela é uma afirmativa falsa, ok? Então, amores, ó, nossa aulinha termina aqui, tá? Obrigado pela atenção. Bom restinho de semana para vocês. E segunda-feira a gente nos encontramos na live de segunda-feira, ok?